Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fide. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo, vos peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não vos esperam e não vos amam. Em todos os lugares, passado, presente e futuro, até o fundo do purgatório, em todo lugar, que o Senhor possa agora alcançar as almas mais desesperadas. Eu não sou nada, e tu és tudo comigo, e eu sou tudo contigo. Que o seu poder seja o nosso poder, nós que somos seus filhinhos da divina vontade, o poder de destruir o mal e elevar o bem. Muito obrigado, Jesus. Vamos continuando então a nossa meditação. Agora é o nascimento de Maria. Olha que maravilha, né? Então aqui o capítulo está aqui, para quem quiser ouvir, eu vou só meditar, tá? A Ana não sente quase nada de dor, só está pesada, né? Afadigada, normal, mas não sente dor nenhuma. Isso é uma coisa incrível para uma senhora tão idosa, né? Já tão, né? Não idosa, mas já está bem, assim, uma tenra idade, como dizem, para poder ter essa criança maravilhosa que é Maria Santíssima. Então foi um dia bem interessante, o dia de Nossa Senhora nasceu, né? Que teve vindo uma chuva muito forte, né? Que assustou, né, todo mundo, né, o que eles estavam esperando, e estava muito seco, estava esperando, né? O Joaquim estava reclamando que estava muito calor, muito seco a terra, né? E ela trouxe a chuva para molhar a terra. Então foi um presente, ela já veio como um presente de Deus. Ele falando, se chovesse, né? Estava com essa ânsia de todos os agricultores, porque estava com uma folha seca, as folhas secas, né? O leque abana, Ana cansada, se abana com um leque feito de folha seca de palma. E estava muito seco o tempo, muito, muito seco, precisando de chuva. E 3 dias que se levanta para cair a chuva e nada. Mas graças a Deus veio no momento em que ela nasceu, apareceu no céu, né? Como se fosse uma tempestade para lavar a terra, né? Ela veio trazer essa pacificação entre o Deus e os homens em todos os sentidos, né? Veio trazer a misericórdia de Deus. Através dela, abriu-se o tempo da misericórdia de Deus. Ela fala no livro dela, né, que o manto da justiça se esvaiu e se transformou no manto da misericórdia quando ela nasceu. Então, o aviso de um temporal, todo mundo lá. Apressam-se porque as nuvens, impelidas por um vento forte, galopam, crescem no céu e a planície torna-se escura e estremece por um aviso de um temporal. Quando alcança a soleira da carne, o primeiro relâmpago lívido suca ao céu e o barulho do primeiro trovão parece rufar de um enorme tambor que se mistura ao arpejo dos primeiros pingos sobre as folhas secas. Então, felicidade, uma felicidade, ela trouxe felicidade para a terra. Bênção, uma bênção para a terra sedenta. Bênção, Nossa Senhora, ela é essa resposta para nós. De uma terra sedenta de amor, sedenta de misericórdia, precisando do amor de Deus, né? Ela trouxe para nós, que coisa mais maravilhosa, a gente fica, né? Fica assim, feliz.
agora é só esperar. Esperar porque ela está chegando. Aí ele fala assim, nossa, o que está acontecendo? Parece que o Satanás saiu do inferno com seus demônios. Que nuvens negras, sem o cheiro do enxofre no ar. Né? O homem falando, mas um dos criados. Né? Mas é assim, é ao contrário, né? As pessoas é a felicidade de Deus que está permitindo tudo isso, né? Aí ele fala assim, fugiu de uma grande presa. O Miguel o espancou com uma nova faísca de Deus e ele ficou com o chifre e o rabo cortado, queimado. Engraçado. Mas ele perdeu. Ele realmente está irado, perdeu, né? Perdeu porque faz muito tempo que ele estava já vigiando as mulheres da história para poder descobrir quem que seria aquela que iria pisar na cabeça dele. Então ele ficou por muito tempo vagando pela terra, né, buscando saber quem seria a mulher que Deus tinha profetizado lá no Gênesis, né, que iria pisar na sua cabeça. E aí ele percebeu que algo estava acontecendo, que essa mulher poderia estar nascendo. Né? Então ele também sentiu mesmo, né, ele realmente estava furioso mesmo, ele sentiu mesmo esse peso sobre ele, né, da profecia que ia ser cumprida. Então é um mistério incrível. É um mistério incrível essa senhora do Apocalipse, essa mulher do Apocalipse, né? Esse momento em que é um sinal do céu que aparece, né? Viu um sinal no céu, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de estrelas. Então, incrível, 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 né? E aí, depois aparece, na hora que ela nasce, o arco-íris. Um arco-íris gigantesco, né? 3 dias de que estava bem, eles falam, né, a lua é toda plena, enquanto que ainda faltam 3 dias para a lua cheia, a lua apareceu já. Olha que interessante. Faltava 3 dias para a lua cheia, mas a lua já apareceu antes. Então ela sempre abrevia o tempo. Maria sempre adianta tudo, né? Aí já há uma estrela, olha lá no céu, enquanto que o sol ainda não desapareceu. Então ligou, né, a noite e o dia nesse dia. Né, uma estrela gigantesca estava aparecendo, a lua já estava aparecendo antes do sol sumir. Então, olha o sinal de Maria. Por que a gente está vendo tanto a lua grande do jeito que está, né, com lua vermelha? Tudo sinais que demonstra a Maria Santíssima, né, que demonstra a nossa mãe que está presente. É o sinal do céu, né, essa lua que tem aparecido. É um sinal de Maria, do reino dela que está, né, para poder começar de vez. Já está acontecendo o reino de Maria, porque ela já está marcando os seus filhos, mas ela já, né, demonstra que está próximo o momento dos segredos de Medjugorje serem revelados, o aviso chegar. Né, nós estamos num momento assim que a gente precisa ficar atento. Aí, ó, um enorme arco-íris que demonstra justamente o que Deus, né, ó, em sua lista em semicírculo, sobre toda a amplidão do céu, surge, ou pelo menos aparece surgir, do come do irmão beijado por uma lama de sol. Parece de alabraço de um branco delicadíssimo. Então olha que coisa mais linda. O arco-íris levanta-se até mais claro céu de setembro. Ela nasce em setembro, 9 de setembro, se não me engano. Meu mês. Eu nasci em 30 de setembro. Atravessando por espaços limpos de toda a impureza, sobrevoa as colunas da Galileia. Então, o arco-íris simboliza essa aliança de Deus com o ser humano, né? E ela é uma aliança, ela é um sinal de aliança mais pleno que existe. Ela é a arca da aliança. Então, a arca da aliança está nascendo. Então, todos os sinais do dia do nascimento de Maria mostram, né, quem ela é. Quem é essa mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés? Quem é essa mulher? Quem é essa que avança como aurora? Uau! Formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como exército em ordem de batalha, Maria. E é Maria, a mãe, uma Maria pequenina que nasce. Olha que coisa linda, né? Que nasce tranquila, sem causar nenhum probleminha para a mãe dela, nenhuma dor, né? Uma Maria comprida tanto quanto um braço. Uma cabecinha de marfim tingido de um rosa tênue, uma boquinha de carmim que já não chora mais, mas faz o instintivo ato de sugar. Nem chora, menina fofa,
Que coisa mais linda, Jesus no céu. 2 pedacinhos do céu, os olhinhos dela, 2 pontinhos azuis e inocentes, que coisa linda. Entre os cílios delicados de um loiro intenso, tão intenso que é quase rosa, Maria é loira. Que lindo, né? No lugar de orelhas, 2 conchinhas rosadas e transparentes, perfeitas, e por mãozinhas, o que são aquelas 2 coisinhas que agitam-se no ar depois que vão à boca, né? E os pezinhos, onde estão? Oh, meu Deus do céu! Imagina se a sandalinha para caber nesse pezinho, né? Que ela fala assim, né? A Valtor tão barato. Ela fica sempre olhando os pezinhos, nas mãozinhas, né? Pezinho. Ela se ri e sorri ao se debater e espernear das perninhas bonitas torneadas, das coxas pequenas que fazem covinhas e dobrinhas de tanto que são gorduchas na barriguinha, uma taça emborcada do pequeno tórax perfeito, cuja seda cândida se vê o movimento da respiração que certamente se ouve. O pai feliz, né, escuta o seu peitinho. Olha que belezinha. Coraçãozinho é o mais bonito que a terra já teve nos céus e nos séculos dos séculos. Coração imaculado. O coração imaculado. O pai dela vai escutar o coração dela. O pai dela pega ela no colo e vai escutar o coraçãozinho imaculado dela, né? Olha lá, ela não gosta de ser mostrada. Ela é pura, casta. Não quer ser mostrada peladinha. Não quer nem quando nasce, porque ela já está com o uso da razão, né? Não quer ser mostrada nua, não quer que ninguém a veja nua, pois ela é toda virgem, imaculada. Então, ela já protesta porque o pai está expondo ela peladinha. Cobri este botão de flor de lis que nunca se abrirá para a terra e que dará, ainda mais bonita que ela, sua flor que permanece sempre um botão, né? Virgem, virgem, virgem. Só nos céus o lírio do trino do Senhor abrirá todas as suas pétalas. Só no céu ela se abre. E se abre para nós, né? Se abre para nós, para nos dar amor, para nos dar as graças de Deus, né? Que coisa mais linda, né? Meu Deus, uma mãe totalmente fecunda, muito fecunda de amor, de misericórdia, das graças de Deus. Porque no céu não há poeira de culpa que possa involuntariamente profanar esse candor de virgindade dela. Porque lá em cima deve ser acolhido à vista de todo o céu impírio, o Deus trinitário que agora ocultado em um coração sem mácula, entre poucos anos estará nela, pai, filho e esposo. Né? Então eles sempre estarão nela, sempre estarão. Desde quando ela já estava na barriga da mãe, eles já estavam morando com ela, levando ela para todo lado, né? Do céu para a terra, da terra do céu, ela sempre tendo esse contato pleno com Deus. Que coisa mais linda. É a estrela. O seu sinal está no céu. Olha lá o arco. Olha lá. Lua pura. Maria, lua pura. Tinha uma estrela, tinha uma lua, tinha um arco-íris. Quanta coisa para poder, né, festejar. A criação festejar que Maria nasceu. Que coisa linda, né? Que lugar, né? Que tempo maravilhoso. Então Jesus vai falar sobre a mãe dele. Surge e apressa-te a pequena amiga, né, Valtorta? Venha ver. Tenho um desejo ardente de te levar comigo para o azul paradisíaco da contemplação da virgindade de minha mãe. Essa mãe pura, sairás com uma alma jovem, como se tu também fosses criada há pouco pelo Pai. Uma pequena Eva que ainda não conhece a carne. Sairás com o espírito repleto de luz, porque tu mergulharás na contemplação da obra-prima de Deus. Maria é a obra-prima de Deus, né? A secundogênita do Pai, né? A obra-prima de Deus, porque é totalmente pura, né? Do jeito que ele sonhou, porque ela passou no teste de não ter vontade humana, né? Isso é o que ele mais queria nesse mundo, né? Uma oposta a Eva, totalmente humilde, totalmente aberta a ele, a vida verdadeira que é com ele. Sem ele não tem vida. Deus me possuiu no início de suas obras. Desde o princípio, antes da criação, ab eterno, fui predeterminada no princípio. Que lindo. Esse é o livro dela, né? Antes, acho que é Provérbios. Antes que fosse feita a terra, ainda não existiam os abismos e eu já era concebida. Sabedoria, o livro da sabedoria. Nem as nascentes das águas transbordavam, nem os montes tinham se erguido.
Em suas grandes dimensões, nem as colinas eram cadeias montanhosas ao sol. E eu já tinha sido girada. Deus ainda não tinha feito a terra, os rios e as bases do mundo, e eu já era. Quando preparava os céus, eu estava lá presente. Quando a lei imutável fechou sob a orla celeste o abismo, quando tornou estável no alto a abóbada celeste e suspendeu as fontes das águas, quando fixava ao mar os seus confins e dava leis às águas de não passar os seus limites, quando assentava os fundamentos da terra, eu estava com ele a dispor todas as coisas. Sempre na alegria brincava diante dele, continuava brincava no universo. Aplicaram essas palavras à sabedoria, mas a realidade falam dela. Olha lá, o que falam da sabedoria falam da mãe de Jesus. É ele que diz, ó, é minha mãe, a bela mãe, a santa mãe, a virgem da mãe da sabedoria, a mãe da sabedoria, que sou eu que te falo, minha mãe, Jesus falando. Valtorta, eu quis que tu escreveste o primeiro verso deste hino no início do livro que fala dela, né? É a primeira coisa que fala dela, né? É no livro inicial. Esse livro falará dela. É o primeiro verso, né? Para que fosse confessada e percebida a consolação e a alegria de Deus, a razão do constante. Então, o livro dos 31 dias com Maria é o livro que mais vai nos fazer, assim, contemplar tudo a verdade do que é Maria, né? Por mais que você ache que São Luís Maria de Montfort fez um livro maravilhoso, o maior livro que possa descrever Maria é o próprio livro dela mesma, que ela mesma ditou. Porque ela foi muito humilde, na verdade, para falar dela mesma, né, do que Deus achava dela, o que Deus tinha feito nela. Então esse é o verdadeiro livro que a gente tem que ler todos os dias, se você quiser lembrar de Maria. Leia um pedaço do livro da Virgem Maria no Reino da Divina Vontade todo santo dia, que esse é o livro que vai fazer diferença para a sua vida, né, que vai fazer você entender tudo o que aconteceu com Maria e o que ela quer fazer em você, porque é o reino dela. O reino da Divina Vontade é o reino de Maria. Então quer acontecer tudo isso, né? Ela quer fazer tudo que a Divina Vontade. Ela fala, não foi eu que fiz nada, foi a Divina Vontade que fez tudo em mim. E a Divina Vontade também quer fazer tudo em você. Então me dê a sua vontade humana que eu vou te guiar. Então Nossa Senhora, ela quer nos guiar. Ela sabe que a gente, por nós mesmos, a gente não consegue nada, mas ela, nossa, ontem eu chorei muito com ela ontem. Ontem eu chorei muito quando ela estava ouvindo os 31 dias, o último dia, 31. Meu Deus, eu chorei tanto com a Nossa Senhora ontem, meu Deus do céu. Né? Ela falando que cuida de mim, que ela que cuida de mim, que ela que pega e resolve todos os meus problemas, que ela vai resolver, e é verdade. Ela passa à frente mesmo, ela resolve tudo para mim. Ela cuida de tudo, material, de todas as ordens que vocês possam imaginar, nada falta. Ela cuida de todos os detalhes. Eu nunca vi uma mãe tão santa desse jeito e boa, desse jeito. E ela que cuida de mim, ela falando comigo ontem, é eu que cuido de você. Lembra de mim, fala de mim. Eu falei, tá bom, Maria, eu vou falar da senhora. Vou falar porque é a senhora que cuida mesmo. Muito obrigado, minha mãe. Muito obrigado, minha mãe. Né? Ter Maria que o amasse. Ó, bem merecia criar o homem, deixá-lo viver, decretar perdoá-lo para ter a virgem dela. Então é bom a gente existir só para poder a gente ter uma mãe. Para ela ter filhos, tá vendo? É tudo para ela. Tudo para ela. Jesus quer dar tudo para ela. Entendeu? Nós somos todos presentes dela, para ela. Ele vive dando as coisas para ela. Ela merece. Ela é a única que merece. Única que merece. Tudo para ela. Nós somos tudo dela. Né? Então, ele não quer que ela olhe para o jardim e não veja a gente lá, no jardim dela. Né? Que a gente vê, que ela veja a gente lá no jardim dela, como flores do seu jardim. Então, Jesus não quer que a gente olhe, ele não quer que ela vai olhar para o seu reino e não veja os seus filhos. É muito lindo, gente, o mistério de Maria. Se vocês lerem todos os livros que eu li aqui, que fala de Nossa Senhora, os momentos que fala dela, se vocês for ver, prestar atenção em todos os detalhes do que fala de Maria, do que ele fala dela, do que ela, né, em si mesma, você fala assim, meu Deus, como que pode uma mãe ser tão maravilhosa desse jeito? Nossa, que coisa linda, né? E muito continua a dar-vos por ela, a pedido dela, pela alegria dela, porque a sua alegria se derrama na alegria de Deus e aumenta de esplendor que enche de faíscas a luz, a grande luz do paraíso.
Cada centelha é uma graça para o universo, para a raça do homem, para os próprios bem-aventurados, que respondem-lhes com um grito radiante de aleluia, a cada geração do milagre divino, criado pelo desejo de Deus Trino de ver o cintilante riso de alegria da Virgem. Deus quer um rei no universo que ele havia criado do nada. Um rei que pela natureza da matéria fosse o primeiro entre todas as criaturas criadas e dotadas de matéria. Um rei que pela natureza do espírito fosse quase divino, fundido na graça como o seu inocente primeiro dia. Mas a mente suprema, onde são notórios todos os acontecimentos mais distantes em séculos, cuja vista vê incessantemente tudo quanto era e é, será, enquanto contempla o passado e observa o presente, eis que aprofunda o olhar no último futuro, sem ignorar a morte do último homem, sem confusão nem descontinuidade. Esta mente nunca ignorou o rei criado por ele, para estar ao seu lado, semidivino, no céu, herdeiro do Pai, ao entrar adulto no seu reino, depois de ter vivido na casa da mãe, a terra com a qual foi feito durante a sua infância de eterno. Na sua jornada sobre a terra, este rei teria cometido contra si mesmo o delito de matar-se na graça, o Adão, e o latrocínio de furtar-se do céu. Está falando do Adão. Por que então o criara? Certamente muitos se perguntam disso. Terias preferido não existir? Terias preferido não existir? Ele está falando para nós. Este dia não merecia ser vivido por si mesmo, tão pobre, nu e amargo pela vossa maldade, mas para conhecer e admirar a beleza infinita da mão de Deus semeou o universo? Para quem teria feito estes astros e planetas que deslizam como setas e flechas riscando o arco do firmamento? Ou os aparentemente lentos, majestosos na sua corrida como bólicos, presenteando-vos com luzes e estações como se fossem eternos, imutáveis, ainda que em contínua mudança, oferecendo-vos uma página nova para ser lida sobre o azul toda noite, todo mês, todo ano, quase como dizendo-vos: esquecei-vos dessa escravidão, do cárcere em que vocês estão, saiam da, como eu digo, saiam da jaula, deixai as vossas gravuras repletas de coisas obscuras, podres e sujas e venenosas, saiam da jaula, Saiam da jaula que vocês estão, que é o que eu falo para sair da jaula. Enganosas, blasfemadoras, corruptoras, elevai ao menos com o olhar na ilimitada liberdade do céu. Meu Deus, a gente é livre, a gente nasceu para ser livre e não ficar preso numa jaula, na jaula de nossa vontade humana que nos prende, que nos faz resistência a Deus. Eu não quero isso não, ela é livre, eu quero ser como ela, livre, livre, cheia da graça. Tende uma alma azul olhando tão grande serenidade, guiai-vos uma reserva de luz para levar a vossa prisão escura. Lede a palavra que nós escrevemos cantando nosso coro sideral mais harmonioso do que acompanhado por um órgão da catedral. A palavra que nós escrevemos brilhando, a palavra que nós escrevemos amando. Olha que coisa linda, gente. Visto que sempre temos presente aquele que nos quis dar a alegria de existir e o amamos por nos ter dado este ser, este esplendor, este deslizar, este sermos livres e belos no meio do azul suave, além do qual vemos um azul ainda mais sublime, paraíso, e do qual cumprimos a segunda parte do preceito do amor amando-vos. O nosso próximo universal, nós somos o próximo universal de Deus, amando-vos, doando guia, luz, calor e beleza. Lede a palavra que nós dizemos, e é aquela sobre a qual regulamos nosso canto, o nosso resplandecer, o nosso riso. Deus, para quem teria sido feito aquele líquido azul, que é o espelho para o céu, um caminho para a terra, sorriso das águas, voz das ondas? Palavra também essa, que como suspiros de seda farfalhando com risadinhas de crianças serenas, com suspiros de velhos que lembram e choram, com bofetões violentos e com chifradas, mugidos e estrondos, sempre fale de Deus, amar para vós como o céu e os astros, e com o mar, os lagos, os rios, os pântanos, os riachos e as nascentes puras que servem a todos para vos transportar, nutrir
dessedentar e purificar, e que vos servem servindo o Criador para saírem para fora de seus limites, afogando-vos como mereceis. Para quem teria sido feito todas essas inumeráveis famílias dos animais, ela falando, tudo foi criado para ela, para nós. Como flores que vão cantando, servos que correm, que trabalham, nutrem, tudo para nós, né? Para quem teria sido feito todas as inumeráveis famílias das plantas, das flores que parecem borboletas, tal, o mundo inteiro, né? Não teria sido para alguém, para que alguém gozasse de tudo isso, né? Alguém que não era Deus, mas filho de Deus, o homem. Então, no livro do céu fala muito bem disso, né? Que tudo foi criado para nós. A gente vive falando isso. Eu fiz uma palestra sobre isso sábado, né? Para a alegria de Deus, para as necessidades de Deus, nada era preciso. Para Ele, nada preciso. Deus se basta a si mesmo. Não tem que se contemplar para alegrar-se, nutrir-se, viver e repousar. Tudo que foi criado não aumentou um átomo a sua infinita alegria, sua beleza, seu poder, mas tudo Ele fez para nós, para a sua criatura. Ele quis colocar como rei na sua obra o homem. Então, confirmando o livro do céu. O autor está confirmando o livro do céu. Para ver tão grandes obras de Deus e por reconhecimento para com seu poder, vale a pena viver. Como viventes, deveis ser gratos. Deveríeis ter sido gratos, mesmo se não tivessem sido redimidos. Hoje ou no fim dos séculos, porque não obstante tenhais sido os primeiros, singularmente, sois até hoje prevaricadores, soberbos, luxuriosos, homicidas. Mas ainda Deus vos concede o sabor de gozar as belezas do universo e da bondade do universo, e vos trata como se fosseis bons filhos, filhos bons aos quais tudo é ensinado e concedido verdade, a fim de tornar-lhes mais doce e sadia sua vida. Somos ingratos, mas Ele nos trata como se fosse bons. Vai entender isso, né? Quanto sabeis, vós o sabeis pela luz que Deus vos deu. Tudo quanto descobris, vós o descobris porque Deus vos o indica no bem. Eu estava lendo o livro da Suma Demoníaca e eu achei interessante que Deus, ele falando que por nós termos carne, ele tem mais piedade de nós. Porque nós temos os 5 sentidos, as sensações, né? Que por causa disso que ele... E os anjos não tinham essa parte. Eles só tinham a inteligência deles. Só a inteligência, né? Só a razão. Né? Porque eles são espíritos, eles não têm corpo. E nós temos corpo. E por causa de nós termos corpo, ele tem piedade de nós, ele nos salvou. Entendeu? Eu achei interessante isso, novidade, né? Que por nós termos corpo, aí falou na Valtorta, porque eles têm corpo, carne, para sentir, né? A gente salvou eles, salvamos a carne deles. A gente tem misericórdia deles por causa do corpo que eles têm. Nós somos diferentes dos anjos por causa disso. Os anjos, eles não têm perdão porque eles são só espírito e razão. Então, a razão deles é que voltou-se contra, né? A vontade deles se voltou-se contra Deus. No nosso caso, Deus tem misericórdia porque não é só a vontade. A gente não tem só vontade, a gente não tem só inteligência, né? A gente tem a carne. Então, na hora que Adão e Eva pecaram, o que fez os dois pecarem foi a carne deles. E isso foi a salvação nossa, praticamente. A nossa carne é a salvação nossa, praticamente. E a gente fica pensando que a nossa carne é o nosso mal. Porque nós temos os sentidos, né? A gente olha e se sente excitado e tal, com as coisas, né? Sente fome, né? A gente sente coisas, né? Sensações. E os demônios não têm 5 sentidos. Os anjos não têm 5 sentidos. Então, eles não tiveram perdão. Porque eles foram uma decisão que eles tomaram, né? Entendeu? Uma decisão mesmo. Nós somos vencidos pela carne. Então, isso fez com que fosse a nossa salvação. Nossa salvação foi que nós tínhamos carne. Que engraçado, que coisa incrível, gente. Eu fiquei besta de ver. Eu falei, nossa, Jesus, eu nunca imaginei isso. E eu sempre pensei, falei, nossa, mas por que nós somos diferentes dos anjos? Por que nós temos redenção e eles não têm?
Por que Jesus veio para salvar a gente, morreu por causa de nós, mas por causa deles, eles não tiveram Jesus para morrer por eles? Por que eles não tiveram um anjo que morreu por eles? Renunciar a si mesmo, tomar a cruz e me siga, que é renunciar à carne, né? Então Jesus, ele já nos redimiu, nos deu o perdão por causa da carne. Ele nos perdoa por causa que nós temos carne, porque nós temos sensações, entendeu? Então, por exemplo, na hora que você está ansioso, você sente mal-estar físico quando você está ansioso, inquieto, você sente mal-estar físico. Esse físico seu é muito forte, então ele tem misericórdia, né? Essa sensação louca que você tem, que na hora que você está vendo uma pornografia, que tem aquela sensação doida, né, de uma excitação que acontece dentro de você, dos seus nervos, né, de tudo que acontece dentro de você, toda a endorfina que é liberada, essas coisas, Deus perdoa. Deus perdoa, Deus entende que isso te move para fazer as coisas, te move a pecar, te leva a pecar, né? O desejo de você gozar, né, de alguma coisa, você está com fome, você vai roubar por causa da fome, né? Todas as sensações que você tem de raiva, de ira, né? Sensações de gula, de luxúria, essas coisas são perdoadas na redenção. E daí eu sempre ficava questionando, mas não é justo isso. Por que no julgamento dos anjos eles não tiveram essa chance que nós temos, um purgatório para eles e tal, eles já vão direto condenados, expulsos do céu e para sempre condenados? Eu não entendo, eu ficava assim. Agora, ele explicou no livro do padre José Almeida Forte, explicou no livro que nós temos carne, e também no livro da Valtorta tem uma parte que eu li que também fala a mesma coisa. Jesus confirma que é isso mesmo, que ele perdoa a gente por causa da carne que nós temos, da nossa carne. Eu não sei se foi ontem que eu li isso, que eu li um trecho que fala bastante do demônio, né? Achei muito interessante isso, gente. Muito interessante isso. Aí, imagina, Nossa Senhora, justamente, ela renunciou isso, ela renunciou tudo isso. Ela renunciou à carne, né? A virgindade dela é justamente simbolizando isso. Por isso que ela é imaculada. Muito interessante. A mente suprema, que nada ignora, antes ainda que o homem existisse, sabia que o homem por si mesmo teria sido um ladrão e homicida. E já que a bondade eterna não tem limites, antes que acontecesse a culpa, ele pensou no meio de anulá-la. E o meio seria Maria. Seria Jesus, claro, eu. E o instrumento para fazer do meio, o instrumento operante seria Maria, tá certo? E o meio seria eu, Jesus. Ele está falando dele aqui. E o instrumento para fazer ele vir à terra seria Maria. Assim é que a Virgem foi criada no pensamento sublime de Deus. Tá vendo? Assim é que a Virgem foi criada no pensamento sublime de Deus. Então, a mente suprema é uma revelação muito, muito poderosa que a gente tem que guardar. A mente suprema que nada ignora, conhece o futuro, passado, presente, antes ainda que o homem existisse, ele sabia que o homem por si mesmo, carne, teria sido um ladrão e homicida. E já que a bondade eterna não tem limites, antes que acontecesse a culpa, ele já pensou no meio de anulá-la. E o meio seria eu, Jesus. E o instrumento para fazer do meio um instrumento operante seria Maria. Assim que ela foi criada, imaculada no pensamento supremo de Deus antes que o homem existisse. Confirmando, o próprio Jesus foi confirmando aquilo que eu falo. Eu falo, mas é ele que fala. Eu só repito. Todas as coisas foram criadas para mim. Na Mística Cidade de Deus fala também isso. Todas as coisas foram criadas, o Catecismo da Igreja Católica também fala. Todas as coisas foram criadas para mim, filho dileto do Pai. Eu, como rei, deveria ter tido sob os meus pés de rei divinos tapetes e jóias, como nenhum outro palácio jamais teve. Cantos, vozes, servos e ministros tão numerosos ao redor da minha pessoa que nenhum soberano jamais teve. Então, todas as coisas foram criadas para Deus, para Jesus. Somos presentes de Jesus. Somos o povo de Jesus, tá? Nós somos o povo de Jesus. Flores, pedras preciosas, todo sublime, grandioso, gentil, eu não acho problema nenhum nisso, entendeu? Mas eu devia ser carne além de ser espírito. Carne para salvar a carne. E ele salvou a carne, confirmando o que eu acabei de falar. Carne para sublimar a carne, levando-a para o céu. Muitos séculos antes da hora. Porque a carne habitada pelo espírito é obra-prima de Deus. A obra-prima de Deus é nós, a carne habitada pelo espírito.
É a obra-prima de Deus e por ela o céu fora feito. Para ser carne, eu tinha necessidade de uma mãe. Por ela o céu fora feito. Olha, o céu foi feito para isso, para habitar pelo Espírito. A obra-prima de Deus e por ela o céu foi feito. Jesus, misericórdia. Nós somos o céu, ele falou. Para ser carne, eu tinha necessidade de uma mãe. Para ser Deus, eu tinha necessidade que meu pai fosse Deus. Para ser Deus, eu tinha necessidade que meu pai fosse Deus. Que interessante, né? Eis então que Deus criou para si uma esposa. Ele disse, vem comigo ao meu lado. Vê tudo quanto eu faço pelo nosso filho. Meu Deus, é um milagre muito grande, né? É uma coisa incrível. Nossa, tudo é lindo demais, né? Contemplar todo esse mistério infinito. Olha, jubila-te, virgem eterna, menina eterna, que o teu riso encha todo este empírio e dê aos anjos a nota inicial ensina o paraíso, ao paraíso uma harmonia celeste. Eu olho para ti e te vejo como serás, ó mulher imaculada, que por enquanto és apenas espírito, o espírito em que me delicio. Olho para ti e dou o azul do teu olhar ao mar. Olha que coisa. O mar é o azul do olhar de Maria. E você fica pensando, nossa, mas quanta. Aí tem gente que é tão mimimi na terra. Nossa, mas que preconceito falar que Maria é loira, que ela tem os olhos azuis. Deus é preconceituoso. Duvido nada, tem gente capaz de, uns negros são capazes de pensar desse jeito, quando lê pau torta, né? Eu não consigo ter problema com ninguém, com nada que Jesus faz, nada. Você não é negra, é por isso. Graças a Deus, então, eu não sou negra. Porque se eu fosse negra e tivesse essa cabeça idiota de mimimi, eu ia ficar muito triste, né? Por favor, a gente tem que parar com essas coisas. Tem que parar com esses preconceitos. Hoje em dia o mundo tá muito estranho. O mundo é muito estranho, gente. O mundo é doido. Você não pode falar que uma pessoa é loira, que uma pessoa é branca, que... Nossa Senhora, parece que vai matar um. Mas é verdade, Maria é loira, céu com olhos azuis. E ele olhou para Maria e deu o azul do olhar dela ao mar e ao firmamento. A cor dos teus cabelos ao trigo, olha lá, loira. A tua candura ao lírio. O tom róseo à rosa, semelhante à tua pele de seda. Imito nas pérolas os teus dentes graciosos. Olhando tua boca faço os doces morangos, ponho na voz rouxinóis as tuas notas. E na das rolinhas o teu pranto. Ainda lendo os teus futuros pensamentos, ouvindo as palpitações do teu coração, eu encontrei os modelos de arte para criar. Vem, alegria, habita os mundos para divertimento teu, enquanto fores a luz que se move em meu pensamento, teus hão de ser os mundos pelo teu sorriso, tuas as belas formações das estrelas e o colar dos astros todos. Coloca a luz sob os teus pés gentis, cinge-te com um cinto de estrelas da Via Láctea. Então, gente, a gente tem que se sentir muito feliz por ter mãe, por essa mãe Maria, independente da cor da pele que nós temos, né? Você que é negro, você que é moreno, você que é índio, pardo, seja feliz porque você tem uma mãe. Só isso já importa. Não importa se ela foi loira, se ela foi ela, tanto que ela nem liga para isso, ela mesma se transformou numa maior negra, uma imagem negra aqui no Brasil, Nossa Senhora Aparecida, a coisa mais fofa do mundo, para poder mostrar que ela não liga para isso. Não importa a cor do cabelo dela, né? Não importa. As estrelas e os planetas são para ti. Vem, diverte-te. Vendo as flores que serão o divertimento do teu menino. Servindo de almofada para o filho do teu ventre. Vem ver como se criam as ovelhas e os cordeiros, as águias e as pombas. Fica perto de mim enquanto eu faço como os vasos, os mares, os rios. Enquanto ergo as montanhas e as enfeito com a neve e as florestas. Enquanto semeio as searas, as árvores, as videiras. Enquanto faço para ti a oliveira, minha rainha de paz. Para ti a videira, meu sarmento que levará o cacho eucarístico. Corre, voa, jubila-te, ó minha beleza. E que o mundo todo, que vai sendo criado de hora em hora, aprenda contigo a me amar, ó amorosa, e se torne mais bonito com teu sorriso, ó mãe do meu filho, ó rainha do meu paraíso, ó amor do teu Deus. Então ela é esposa de Deus, né?
esposa de Deus, rainha, do lado de Deus, soberano celestial. Então, quando você imagina Deus, imagina Nossa Senhora do lado dele, porque é assim que é. Nós temos mãe e pai, uma família no céu. A corte celestial envolve Maria, no trono, sentada, à esquerda de Deus, e Jesus à direita, o Filho. Então, e ela simbolizando essa ação da graça, essa pomba eucarística. Às vezes eu paro para pensar se Nossa Senhora e o Espírito Santo não são a mesma pessoa, Muitas vezes já pensei nisso e tem gente que sonha com isso. Na nossa comunidade tem o Eliano que falou assim, eu queria que Maria fosse Deus. Maria é deusa, gente. Pelo dom da divina vontade. Maria é deusa. Pelo dom da divina vontade. E quando fala que Maria já foi criada na mente de Deus desde o primeiro momento, desde toda a eternidade, aí a gente fica pensando, o Pai, o Filho, e o que é derivado do Pai e do Filho, A pomba eucarística, Espírito Santo, então, não é possível. Uma vez eu saí andando por aí falando que Maria e o Espírito Santo eram a mesma pessoa. Depois Jesus tirou essa ideia da minha cabeça, Mas não é impossível que os dois tenham essa ligação tão forte, Porque são esposo e esposa, e uma só carne, Uma só presença, uma só. Então, agora é o tempo do Espírito Santo, e é o reino de Maria. Então, você vê que acaba sendo a mesma pessoa, O terceiro Fiat de Maria é a mesma coisa, o Espírito Santo. Ela que santifica todos nós, ela que pede a santificação nossa. Ela não quer menos que isso. Ela dá de graça, ela transfere os seus direitos para nós, para nos santificar. Então, para mim, já está realizado esse sonho do nosso amigo ali. Já tá realizado. Maria, rainha, Maria está lá à direita, à esquerda de Deus. Por que não? Por que não? A pomba simbolizar ela. Na mística de Deus fala que ela está sempre com Jesus em todo momento. E por que não? Ela simbolizar isso. Sempre tem o sol, a terra e a lua. Sempre três. Então, a gente não tem que ter medo de amar Maria. Não tem que ter medo de colocar Maria onde ela realmente está. Deus Pai Criador criara o homem e a mulher com uma lei de amor tão perfeita. Então eu fico imaginando Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre fico imaginando Pai, Filho e Espírito Santo. Como uma lei de amor tão perfeita, que daí a união do Pai e do Filho é o amor. A união do Pai e do Filho é o Espírito Santo. Que a união do Pai e do Filho surge o Espírito Santo. Como uma lei de amor tão perfeita que não podeis nem ao menos compreender. E vós vos enganais ao pensar que teria aparecido a raça humana se o homem não tivesse alcançado pelo ensinamento de Satanás. Olhai as plantas que produzem fruto e semente. Por acaso elas conseguem ter semente e fruto por meio de uma fornicação ou de uma fecundação em cada 100 encontros conjugais? Não. Da flor masculina sai o pólen, guiado por um complexo de leis meteóricas e magnéticas, vai ao ovário da flor feminina. Esta se abre, recebe e produz. Não se suja e rejeita depois, como vós podeis, para poderes gozar no dia seguinte da mesma sensação. Sabe o que eu acho interessante? Que eles falam que o Espírito de Jesus e tem o Espírito Santo. Sempre é diferente quando fala que tem o Espírito de Deus e o Espírito Santo. Às vezes eles diferenciam os dois. O Espírito de Jesus, e o Espírito Santo. Às vezes eles diferenciam. Mas aí depois tem hora que ligam, falando que é o mesmo Espírito, Que estava cheio, ungido do Pai, cheio do Espírito Santo,
Olhai os animais todos, já viste algum animal macho ou fêmea ir ao outro para algum abraço estéril? Isso aqui, ó, ele está falando aqui, ó, do gay, do homossexualismo, tá? Já viste algum animal homossexual? Ou só para o encontro lascivo homossexual? Não, tá vendo? Ele fala aqui, ó. Não, de perto ou de longe, voando, rastejando, pulando ou correndo, eles vão. Quando chega a hora, ao rito fecundativo, não se subtraem a isso de ficarem só no prazer, mas vão além, vão até as consequências sérias e santas que conduzem à geração da prole, o único escopo que no homem semideus, pela origem da graça, que eu restituí inteira, deveria fazê-lo aceitar a animalidade do ato necessário, uma vez que desceste um grau no nível do animal. Vós não fazeis como as plantas e os animais, vós tivestes por mestre Satanás, pois o escolheste e o desejais. Ele é o mestre. Apesar dele não ter luxúria nenhuma, ele não tem desejo sexual nenhum, tá? É impossível os demônios terem desejo sexual, tá? Mas nós escolhemos ele. As obras que praticais são dignas do mestre que quiseste ter. Então, as obras homossexuais, luxuriosas que nós fazemos, são dignas somente do mestre que quiseste ter, Satanás. Satanás, nosso mestre nesse tempo, principalmente é Satanás. Mas se tivesse sido fiel a Deus, terias tido santamente, sem dor, a alegria de filhos, sem vos esgotardes em cópulas obscenas e indignas, que os próprios animais nem conhecem. Os animais não conhecem essas coisas que a gente faz, que os homens fazem. Porque os animais que não têm alma racional espiritual, né? Ao homem e à mulher depravados por Satanás, Deus quis opor o homem nascido de mulher tão purificado por Deus, a ponto de poder gerá-lo sem relação com o homem. Flor que gera flor, sem necessidade de semente, mas apenas com o beijo do sol sobre o cálice inviolado do lírio que é Maria. Então aí às vezes a pessoa fala, nossa, se Maria tivesse tido um homem mesmo para gerar Jesus, seria mais bonito, seria uma mensagem de Deus falando claramente para o ser humano de que o homem e a mulher, né, se bastam, né? Precisam um do outro, mas aí ele pega e tira de Maria essa realidade, faz ela ter um filho sozinha, né? Sozinha. Ela não teve sozinha, entendeu? Ele só quis purificar esse ato, né, para poder o filho ser dele. Então, às vezes as pessoas elas confundem e usam até Maria como um exemplo de uma mulher que não precisa de homem, que não precisa de marido. Claro que precisa. Ela precisou tanto de José, que tanto que Deus colocou José para mostrar para a gente quanto que o homem é necessário na vida da família. Jesus e Maria obedeciam José. Pode não ter sido o pai de Jesus, né, geneticamente, mas ele foi o pai que Deus queria que Jesus tivesse como ser humano, né? Então, às vezes, as pessoas confundem a palavra de Deus, achando que isso aqui dá direito a essas pessoas a fazer essas coisas malucas aqui, né? Esses encontros lascivos. Já viste algum animal, macho ou fêmea, ir a um outro para um abraço estéril? Ou até, né? Ou um animal ir para um outro animal, por exemplo, uma rã, ir lá procurar uma andorinha? Uma andorinha procurar um jacaré para fazer as coisas? Já viram isso? Não tem isso, né? Solta os teus filhos de inveja, Satanás, enquanto ela está nascendo. Essa menina te venceu. Antes que tu fosses o rebelde, o tortuoso, o corruptor, já estava vencido. Ela é tua vencedora. 1000 exércitos alinhados nada podem contra o teu poder, e contra as tuas couraças caem as armas das mãos dos homens ó perene, e não há vento que possa dispersar o mau cheiro do teu hálito. No entanto, este calcanharzinho de criança tão rosado que parece o interior de uma camélia também rosado, tão liso e tão macio que a sede é áspera comparada a ele, tão pequenino que poderia caber no cálice de uma tulipa, a usar como sapatinho, né, a tulipa, a flor,
Eis que ele te pisa sem medo e te confina em teu antro. Não pisa nele e confina ele ao antro dele, né? Eis que só o seu vagido já te põe em fuga, a ti que não tens medo de exércitos. O hálito dela purifica o mundo do teu fedor, porque ela foi virgem, ela não, entendeu? Não quis ter essa vida de luxúria, ela não quis viver essa realidade do sexo. Ela não precisa disso, é isso que a mensagem que Jesus deu, entendeu? Agora, é o contrário essas pessoas que estão vivendo o homossexualismo. São contrários, eles só pensam nisso. Eles só buscam essa relação, esse tipo de relação, para ter sexo, mais nada. Ah, mas eles se amam, eles também querem família, querem filhos. Mentira! Querem nada. Quando acontece algum problema de traição, eles se traem. Eles largam largam um ao outro. A família que se fica para trás, eles não tem vínculo nenhum. A criança que foi adotada por eles é bem capaz de ficar sendo criada pela mãe deles. Vocês vão ver o futuro. Se preparem. Difícil. Tem alguns que ficam até o fim, mas vai saber. Às vezes é por orgulho. Vai saber o que acontece com essa cabeça dessas pessoas. Não, eles se amam, eles têm relação mesmo, de amor, de respeito, lá, 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 lá. Eles querem ter. Eles querem ter. Tá? Mas eu conheço muita gente que foi abandonada, largada rapidinho por outro mais novo. Porque é só sexo. A maioria que move isso é só tesão mesmo, sexo, só fogo naquele lugar mesmo. Eu sei que é um assunto chato falar no meio do nascimento de Maria, mas eu estou aqui para falar da divina vontade, para falar da vontade de Deus, né, em primeiro lugar. Essa escola da divina vontade é para formar mentes santas que imitem Maria, que imitem Jesus na sua pureza. Né? Não queira aceitar esses relacionamentos, não adianta. Né? Eu não sou o criador do ódio dessas pessoas, não sou uma pessoa que tem desrespeito com essas pessoas, mas só que a gente tem que entender que está contra a natureza, está contra a natureza. Isso eu não vou deixar de falar aqui. Se você tem respeito humano e não quer falar sobre isso, não posso fazer nada. Mas é a verdade, e a verdade precisa ser feita, falada. Nossa Senhora me deu coragem para falar. Agora, se vão me atacar um dia por causa disso, eu tô tranquila. Eu não tenho medo de nada, né? Porque tá errado, ponto final. Né? Foi inútil, pois teres corrompido os que haviam sido criados inocentes, levando-os a conhecer e a conceber sinuosidade da luxúria. É Jesus que está falando, eu só estou entrando na conversa de Jesus aqui. No dia do nascimento de Maria, ele falou isso para Valtorta, sobre luxúria. Hoje, o principal elemento da luxúria é incesto, pedofilia, homossexualismo. São os 3 elementos principais do que está acontecendo no mundo hoje. Né? E, além de tudo, o resto, adultério. Né? Adultério, que mais está pegando. Né? E essas pessoas todas vivem essa realidade de adultério o tempo todo. Ninguém nunca está satisfeito só com um. Sempre quer mais. Né? Privando Deus de ser o doador dos filhos em suas diletas criaturas, dando-lhes regras que, se respeitadas, teriam mantido sobre a terra um equilíbrio entre os sexos e as raças, capaz de evitar guerras entre os povos e desventuras entre as famílias. Obedecendo, teriam conhecido o amor. Obedecendo, teriam conhecido e conservado o amor. Uma posse plena e tranquila desta emanação de Deus, que do sobrenatural desce ao inferior, para que também a carne se alegre santamente, essa que está ligada ao Espírito criado por aquele que criou o Espírito. Agora o vosso amor, ó homens, os vossos amores, o que são? Ou libidinagem vestida de amor, ou medo insanável de perder o amor do cônjuge. Seja pela libidinagem própria ou alheia, já não estáis mais seguros quanto à posse do coração do esposo ou da esposa, desde quando a libidinagem entrou neste mundo. É verdade. Mas Jesus não está falando claramente dessas pessoas, mas também bate. Temeis, chorais, tornai-vos loucos de ciúmes, até assassinos, às vezes, para vingar alguma traição. Desesperados, ou então abúlicos e até dementes. Nossa Senhora! Eis o que fizeste Satanás aos filhos de Deus. Estes
que corrompeste teriam conhecido a alegria de ter filhos sem sentirem dor, a alegria de nascer sem medo de morrer. Olha que interessante. Mas agora estás vencido em uma mulher e por uma mulher, Satanás. De agora em diante, quem a amar tornará a ser de Deus. Olha, quem amar Nossa Senhora tornará a ser de Deus, superando as tuas tentações para poder imitar a sua pureza imaculada. Não queira amar Nossa Senhora se você é homossexual, gente. Se você está vivendo esse tipo de impureza sexual, porque Nossa Senhora é virgem. Não queira ligar Nossa Senhora a você, que tem essa tendência, porque não tem nada a ver. E tem muita gente que vive esse mundo de mudança de sexo, e que gosta de Nossa Senhora, porque vai atrás dela para ela salvar eles. Tem ligação com Maria, em vez de ligar com Jesus. Como se Maria falasse, eu aceito todos vocês, eu aceito vocês, do jeito que vocês são. Eu não vou falar nada. Não vou falar mais nada, porque é triste. Achar que Maria, por ela ser virgem, ter tido Jesus sozinha, que ela, sabe, é igual a eles, tipo assim, alguma coisa ligada a eles. Meu Deus, ela é a mulher mais perfeita de todas. Perfeita. Perfeita no mais alto. Ela não gostaria que as pessoas ligassem a ela a esse tipo de situação sexual, de intenção, de colocar ela como protetora dessa raça de pecadores. Ela não marca pessoas assim. Você quer ser marcado por Maria, quer ser consagrado por Maria? Busque a castidade dela, a castidade mesmo, a castidade verdadeira, a castidade, pureza mesmo. Maior pureza, mas é pureza de mulher, sendo a pura, sendo o que ela é. Ela não virou outra coisa. Então não liga nela. O transexualismo, qualquer coisa dessa ordem, não liga a Maria, porque ela não tem nada a ver com isso. Né? Isso é humilhar Maria, desonrar Maria. Né? Falar assim, Maria é minha mãe. Ela é sua mãe porque você é pecador, mas ela não é sua mãe porque você é, entendeu? Contra a natureza das coisas. Você tá entendendo? Ela não é a mãe do seu pecado. Eva pode ser, mas a Maria não. Tá? Maria, minha cara interlocutora. Desculpa, se eu tô falando isso, é Jesus que tá falando pela minha boca, tá? Tudo que eu falo é Jesus que fala pela minha boca. É Ele que tá falando. Vocês têm que entender que é Ele que tá bravo. Quando as pessoas ligam Maria a essa realidade. Não sou eu ali, não. Esquece que eu existo. Tá? Maria, minha cara interlocutora, viste o nascimento do Filho da Virgem e o nascimento da Virgem no céu. Viste, pois, que para os sem culpa é desconhecido o castigo de dar a vida e também o sofrimento de dar-se à morte. Mas se a inocentíssima Mãe de Deus foi reservada à perfeição dos dons celestes, a todos que tivessem permanecido inocentes e filhos de Deus teria sido possível gerar sem dor e morrer sem afã, por justiça, de terem sabido unir-se e conceber sem luxúria. Então, eu vou ver o que quer dizer duas palavras, abúlico e afã. O que quer dizer isso? Abúlico. Significado, o que é isso? Gente que sofre de abulia, sem vontade, indiferente. Indiferente. É o que mais tem hoje em dia, então. Pessoa indiferente, sem vontade. Afã. Vamos lá ver. Afã. Trabalho penoso. Lida. Morrer, né, com cansaço. Um trabalho penoso. Faina. Lida. Sofrimento, né? Tipo, trabalho. Esforço. Tipo assim. Com esforço, né? Trabalho intenso. Empenho, zelo. Penoso. Lida. Né? Interessante. Mas se a inocentíssima Mãe de Deus preservado as perfeições a todos tivesse permanecido, morressem afã por justiça de terem sabido unir-se e conceber sem luxúria. É muita perfeição que Deus deseja. Voltar à ordem primordial para o qual foi criado por Deus é justamente voltar à inocência, sem a luxúria, sem ter esse fogo nas ventas, né?
A sublime desforra de Deus sobre a vingança de Satanás foi a de elevar a perfeição da criatura dileta a uma superperfeição capaz de anular, ao menos nela, toda lembrança de humanidade, que fosse suscetível ao veneno de Satanás e para o qual, não de um casto abraço de homem, mas de um divino amplexo que lhe empalidece o espírito num êxtase de fogo, lhe teria vindo filho. Então, esses dias eu estava assistindo um seriado, Quem Matou Sarah, né? E nesse seriado eu assisti 4 capítulos, mas quase que eu vomitei no final. Porque daí no capítulo lá, mostrando 2 homens fazendo sexo, ninguém merece, ninguém merece. Aí, mas só que daí vai mostrando a paixão, o amor de um cara pelo outro cara. E aí eu fui observando, né, com Jesus aquilo ali, Jesus mostrando pra mim. Falou assim, tá vendo pra você que não é a mesma coisa do homem com a mulher? É só sexo. Tá vendo que é só sexo? É verdade, gente. O cara que se apaixonou pelo outro, era só sexo, era só sexo. Desde quando começou a desenvolver a homossexualidade nele, era só sexo, era só fogo no buraco. Só fogo. Era só carne. Não tinha nada de espiritual. Agora o amor ele fala assim, o amor de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem, né, o amor verdadeiro é espiritual. O amor verdadeiro, aquele que vai te levar a ficar com essa pessoa pro resto da vida, é espiritual. Totalmente espiritual, totalmente diferente. Ele mostra claramente. Toda a vida eu assisti filmes românticos. Então, eu tenho muita experiência em filmes românticos. Né? E sempre percebi, né, nesses filmes românticos, até o cinema colocando essa realidade. No final, o casal ficar junto por uma afinidade espiritual. Né? Por uma coisa, nossa, com você eu fui feliz, com você, né? Eu me senti uma pessoa, me senti amado, me senti querido, né? Como eu sou, não só como carne, mas no filme, nesse seriado, que mostra um relacionamento claramente homossexual, você vê que não tem nada de espiritual, é só sexo. Então, a própria indústria do cinema mostra a diferença entre as duas coisas. Que judiação, eles mesmos mostram para nós que é só pecado puro, que é só luxúria pura, não tem nada de bom nesse tipo de relação. O próprio cinema mostra isso. Né? Eles não conseguem fazer um filme romântico entre 2 homens, entre 2 mulheres. Entendeu? Não conseguem fazer um filme romântico, espiritualmente romântico, entre 2 homens e 2 mulheres. Eles não conseguem, porque não existe. Não é esse modelo. Não existe esse modelo. Eles não conseguem espiritualmente amar a alma do outro. Esse negócio de amar, eu amo a alma dessa pessoa. Ai, não, Aline, mas eu conheço casais homossexuais e eles são tão... Ai, no fundo, meu filho, só sexo. O que mantém os 2 juntos é só o sexo entre eles. É a perversão sexual dos 2. O que mantém. Nossa, mas eles têm filhos. Tudo isso é para poder... Eles têm um orgulho muito grande. Eles têm um orgulho gay, um orgulho que quer fazer com que a sociedade veja eles como pessoas que têm direitos de fazer aquilo que eles querem, pecar à vontade. Então, para isso, eles fizeram uma estrutura, né, pela inteligência sutil deles, de mostrar, querendo mostrar para a sociedade que tem amor verdadeiro ali, que tem um amor espiritual. Não tem, não tem. Por mais que eles falem que tem, não tem. É só sexo. No fundo, na hora que eles vão até colocar isso no cinema, eles mostram isso. Só tesão mesmo. Só isso. Infelizmente. Não vai, não bate, não consegue. Podem tentar falsidades, possam tentar com a falsidade mostrar alguma coisa. Mas eu já atendi pessoas que viveram esse amor, né? Assim, eu amo muito essa minha... Uma mulher, uma vez, ela veio falar, eu amo muito ela, eu não consigo ficar sem ela. Eu fui conversando, fui vendo se tinha alguma coisa mesmo, né? Só amor próprio. Era só amor próprio. Orgulho próprio. Ela me abandonou. Eu sou tão boa, sou uma pessoa tão boa, fiz tanta coisa por ela. Eu fiz... Então é só
para poder manter o relacionamento, eles se doam para aquela pessoa, para manter o relacionamento, para não ficar sozinhos. Porque é difícil eles encontrar alguém que queira manter o relacionamento real, assim, porque é só sexo. Então, conhecer um companheiro, como dizem, é só para eles dividir as despesas entre eles, para poder eles, né, ter o mundinho deles, para eles poderem ser quem eles quiserem ao lado de alguém. Mas tudo pecado, tudo pecado, tudo pecado. Né? Eu sei que vocês não querem falar sobre isso porque o mundo não quer que a gente fale desse assunto. Eu sei disso, mas o vídeo vai ficar não listado, vai ser só para quem está estudando a Divina Vontade. Quem estuda a Divina Vontade chega até esse momento, é só pessoa que, até 1 hora de conversa, é uma pessoa que, com certeza, ela é correta nas coisas e quer viver a natureza certa das coisas. Quem não quiser, quem é pecador, não aguenta ficar até agora ouvindo o meu vídeo, não aguenta, tá bom? Então eu tô tranquila, e Jesus me deixa tranquila para poder falar sobre isso. Ele quer que eu fale sobre isso, porque o mundo está precisando ouvir isso, tá? Pelo menos as pessoas que ele quer na santidade. Você que ele quer na santidade, ele quer que você entenda. Você vai respeitar essas pessoas porque elas são pessoas que precisam de respeito, normal. A gente não vai sair daqui, na nossa escola da Divina Vontade, querendo matar os homossexuais. Não, nada disso. Mas a gente vai sair daqui sabendo que não é normal. Tendo certeza de que isso é pecado, de que Deus não deseja, não está na Divina Vontade. Eu tô falando sério para vocês, isso não é Divina Vontade. Não é Divina Vontade, vocês estão entendendo? Viver na Divina Vontade é a perfeição que Deus criou, homem e mulher. Família do jeito que Deus planejou, valores cristãos. Na Divina Vontade é isso o principal elemento. Para fazer a Divina Vontade e viver na Divina Vontade. Então, se você quiser viver na Divina Vontade, você precisa entender, mas eu tenho um filho assim. Então, você tem que ensinar o seu filho, mesmo que seja difícil, o que é certo. Para ele ser casto. E falar para ele que ele está no pecado. Tá bom? Doa o quanto doer. Eu sei que tem pessoas que estão na minha escola da Divina Vontade que têm filhos homossexuais. Eu sei disso. Mas só que para você, mãe e pai, isso nunca vai mudar. Essa é a realidade de que seu filho está no pecado obstinadamente. Isso é fato. Então reze para que Deus possa mantê-lo, né? Curar isso nele, de uma certa forma, pelo menos fazer ele ser casto. Pede para Jesus dar as cruzes de desapontamento para ele. O que são as cruzes de desapontamento para o seu filho? Para que todo relacionamento que ele tiver homossexual, ele seja traído. Eles tenham uma frustração. É o melhor presente que você pode pedir para Deus, dar para o seu filho. Cruzes de desapontamento. Para destruir. Porque daí, quanto mais ele vê que ele não pode confiar nessas pessoas, ele vai falar, nossa, eu acho que eu fiz a escolha errada na minha vida. Porque isso nunca, nunca, nunca dá certo. Sempre são pessoas que não dão certo. Você vai ver. E aí ele vai preferir ficar sozinho do que mal acompanhado. Acorda. É assim que Deus vai fazer. Né? E eu peço em nome de Jesus que ele dê cruz de desapontamentos para todos os homossexuais e mulheres e homossexuais também. Para todos, o planeta inteiro hoje. Em nome de Jesus, na divina vontade. Só cruz de desapontamento para todo mundo. Que seja o castigo mais perfeito para essas pessoas se converterem e tomarem consciência do que elas estão vivendo. Mesmo que crianças saiam, né, uma situação difícil nessa situação. Mesmo que as crianças que eles adotaram, né, voltem para suas casas, né, voltem para o Estado, não tem problema. Né, e sejam encaminhados para famílias verdadeiras, né, boas, né, que essas crianças, né, possam sair desse convívio, até crianças que foram geradas por esses tipos de pessoa, por esses casais, né, que eles não permitam, não consigam permanecer juntos, né, pelo pecado mesmo que eles vivem. Porque o pecado faz a pessoa ser má por natureza, faz a pessoa ser egoísta, faz a pessoa ter um amor próprio muito grande. E ela, quando ela se sente prejudicada, ela larga o outro. Larga. Porque é amor próprio puro. É puro amor próprio. Pura soberba, puro orgulho, puro egoísmo. Então, essa pessoa pensa só em si mesma. Então, essas cruzes de desapontamento vão surgir na Terra mais do que nunca. Ai, Aline, que horror, você deseja o mal para essas pessoas. Não, não desejo mal, desejo o bem. O que eu estou desejando para essas pessoas? Cruz de desapontamento. O que é cruz de desapontamento? É Jesus mandando castigo para a pessoa se converter. Ai, aí ela está lá casada com uma mulher. Você está lá casada com uma mulher, aquela mulher começa a te trair. Arruma outra. Aí você fica decepcionada. Super decepcionada. Você não vai conseguir ficar com ela nunca mais. Porque ela é, né?
Só se você falar, não tem problema não, também eu vou fazer a mesma coisa, a gente vive assim também. Mas não vai dar certo, gente. Não dá certo. Ninguém consegue viver assim. Ninguém consegue viver assim. Vocês vão ver. Isso é a melhor coisa que Deus poderia fazer na humanidade hoje. As cruzes de desapontamentos para esse tipo de relacionamento. Eles vão falar, nossa, a gente fez escolha errada. Não é isso mesmo. Olha o casal lá, o casal homem e mulher. Muitos deles estão 60 anos juntos. Olha lá, que bonito. Né? E que os casais, homem e mulher, verdadeiro, Jesus agora, nesse momento de peça na divina vontade, durem os casamentos de homem e mulher. Os casamentos verdadeiros. Que durem muitos e muitos anos. Milhares de anos. Felizes. Quantos anos for preciso. Faz esses casamentos sejam totalmente regenerados. Todos os casamentos normais sejam regenerados, transformados espiritualmente, de dentro para fora, de fora para dentro, como o Senhor deseja, Jesus, na divina vontade. Eu desejo de todo o coração que as famílias verdadeiras que se mantenham sejam de homens e mulheres e seus filhos. Né? E que as mulheres sozinhas encontrem um companheiro homem para poder ajudá-las. Né, para poder desde já o reino começar a despontar na terra, caminhar de uma certa forma e ser um ambiente né, que possa acontecer de desenvolver um ambiente de santos nessa terra. É o que eu quero, é o que eu desejo, é o que Deus deseja. E vamos na divina vontade pedir isso. Então aqui, sempre existe um enlace, até mesmo no mais santo, o enlace da origem entre o espírito e a culpa. Só o batismo que pode desfazer isso. Esse laço da culpa, né? Mas é como uma mulher separada do marido pela morte. Não restitui mais em si a virgindade total, como a virgindade dos nossos primeiros pais antes do pecado. Uma cicatriz permanente, permanece e dói ao ser lembrada, e está sempre pronta a reabrir-se em ferida, como certas doenças que periodicamente voltam com seus vírus, ainda mais ativos. Na virgem não fica esse sinal de um enlace dissolvido com a culpa. Sua alma apresenta-se bonita e intacta, como quando estava na mente do Pai, e reúnem-se todas as graças, tá vendo? A alma de Maria. É a Virgem, a única, perfeita, completa, assim foi pensada, gerada, querida e coroada. É eternamente a Virgem. O abismo da intocabilidade, da pureza, da graça que se perde no abismo do qual brotou em Deus, intangibilidade, pureza e graça perfeitíssima. Então, por isso que Jesus defende Nossa Senhora pela minha boca. Não quer que as pessoas usem Nossa Senhora como mãe da impureza, pelo amor de Deus. Aí está a desforra do Deus Trino e Uno contra as suas criaturas profanadas. Ele ergue esta estrela de perfeição contra a curiosidade doentia. Esta se esquiva, recompensada em poder amar somente a Deus, contra a ciência do mal. Essa sublime ignorante, nela não existe somente a ignorância do que é um amor aviltado. Não há também somente a ignorância do amor que Deus havia dado aos esposos, e ainda mais, nela há a ignorância das concupiscências, herança do pecado. Nela há somente a sabedoria gélida, mas incandescente do amor divino, fogo que protege de gelo a carne, para que se torne espelho transparente no altar onde um Deus desposa uma virgem não se rebaixa, porque sua perfeição abraça aquela que, como convém a uma esposa, só em um ponto é inferior ao esposo, sendo-lhe sujeita por ser mulher, mas é sem mancha como ele. Tá vendo? Sendo sujeita por ser mulher, mas é sem mancha como Deus, pura como Deus. Que lindo, gente. Ela se torna um espelho transparente no altar onde um Deus despoja uma virgem. Tá vendo que coisa? Fogo que protege de gelo a carne, para que ela se torne espelho transparente no altar onde Deus despoja uma virgem e não se rebaixa, porque sua perfeição abraça aquela que convém a uma esposa. Só em um ponto é inferior ao esposo, sendo-lhe sujeita somente por ser mulher, só por ser mulher, mas é sem mancha como ele. Tá vendo que coisa linda? Então, esses dias ontem mesmo eu tava meditando sobre essa coisa do homossexualismo, porque hoje em dia só fala disso na televisão, né? Agora o Boticário colocou, né, o Boticário, eu não compro mais naquele lugar, não compro mesmo, colocou um casal de mulheres se beijando no comercial deles. Então, assim, cada ano que eles vão fazendo as coisas dos Dias dos Namorados, eles vão piorando um ponto, sabe? O Boticário é uma das empresas, assim, que eu tenho mais nojo. E eu peço pra você, não compre, pode ser o perfume mais maravilhoso do mundo, não compre.
Você que é da divina vontade, não vale a pena. Não vale a pena, sinceramente. Prefiro ficar sem do que comprar de mim, né? Jesus Cristo, misericórdia. Só por Deus. Mas a gente passa na frente. Aí ontem eu tava vendo um negócio de esportes. Aí eu peguei e falei assim, eles querem entrar em tudo, né? Eu tava lendo uma parte. O Fantástico só fala disso, gente. Só fala sobre essas coisas. O Fantástico é um nojo assistir o Fantástico. Porque ele só incentiva essas coisas, tá? Né? E aí eu tava vendo, falei assim, no esporte é impossível uma transexual, né, uma mulher que virou homem, jogar futebol. Por que eles não insistem em jogar futebol? Por que eles não vão no meio dos homens lá jogar futebol? Porque não pode. Você tá vendo que as coisas chegam a um ponto que tem um limite no que eles podem alcançar? Porque não é normal. Se uma mulher que virou homem, ela se candidatar para jogar futebol junto com os homens, eles nunca vão aceitar. Nunca vão aceitar. Porque a estrutura do corpo de um homem no futebol é totalmente... Então, você vê que no esporte as mulheres têm que ser mulheres mesmo. Mesmo que elas sejam gays, meio homens. No esporte elas têm que ser as mulheres. Se elas quiserem jogar futebol, elas têm que se jogar como mulher. Elas não vão poder jogar como homem, como elas gostariam. Vocês estão entendendo? Nunca vai. O DNA sempre vai mostrar no esporte quem é ela. Então, para que ela quer lutar tanto para poder ser aceita como um homem? Essa mulher que se transformou em homem quer ser aceita como um homem? Sendo que não é em todos os lugares que ela vai conseguir. Então, você está entendendo que vai sempre esbarrar numa situação e querem enfiar a goela abaixo. Querem enfiar a goela abaixo mesmo. Querem que as pessoas aceitem elas goela abaixo. Em todo lugar e acham que cada vez que elas conquistam um espaço, elas ficam toda felizes. Ai, que legal, a gente conquistou o mesmo espaço, isso é direito. É o reino humano contra o reino divino. Ontem eu coloquei o vídeo, só que saiu sem som. Eu vou fazer de novo esse vídeo. Do reino humano contra o reino divino. Deus me livre, gente. Eu vou fazer uma série de palestras sobre o homem e vai falar muito sobre o que é humano. Eu vou falar muito sobre o que é humano. O mundo humano contra o mundo divino. Sabe? A santidade humana contra a santidade divina. Vou colocar as diferenças. Jesus quer que eu faça isso. Vai doer. Né? Mas se você não quiser ficar comigo, pode ir embora, não tem problema não. Se você não quer fazer parte dessa comunhão, né, comigo, tá com medo de ser perseguida, tá com medo de morrer, né, porque o mundo vai vir contra a gente, né, nos perseguir. Mas eu não tenho medo não, Jesus me protege, eu tô tranquilo. Na divina vontade, para sempre, em todos os sentidos. Para poder você viver a divina vontade, você tem que posicionar-se diante da divina vontade. Você tem que posicionar-se diante da verdade. Você tem que ser um sol que ilumina e arde os olhos de todos os pecadores. Então, se você quiser caminhar para frente na divina vontade, esteja pronto a defender a verdade. Com amor. Eu não estou fazendo nada sem amor aqui. Né? É Jesus falando pela minha boca. O conteúdo foi para isso. Ele falou sobre isso o tempo todo aqui nesse conteúdo. O que eu vou fazer? Eu tenho que só obedecer ele. Andar conforme ele está pedindo. Se ele me fez esses dias meditar sobre isso, é para mim falar sobre isso. Nada é por acaso, nada que Jesus leva a minha mente a meditar é por acaso, tudo tem uma relação. Ontem mesmo fiquei besta, porque na hora que eu li a Valtorta, ontem, valeu a pena ter lido o livro da Suma Demoníaca no dia anterior. E eu tinha lido a Suma Demoníaca, e eu falei, Jesus, mas para que eu tô lendo esse livro? Eu nem sabia para quê. Aí depois, no dia seguinte, eu vou ler um trecho, para me entender o trecho, eu precisava daquele livro. E entendi uma porção de coisas. Então, aí eu tava vendo aquele seriado do casal homossexual que eu fiquei com nojo, né? Fiquei me sentindo pecador, me senti mal. Agora, Jesus está falando, era para você ter visto mesmo, para mim. A conversa que nós tivemos lá naquele momento que você estava assistindo, valeu a pena para sua meditação. Tudo eu trago para meditação. E Jesus quer que eu seja essa pessoa que vai formar pessoas na divina vontade. E é difícil ser da divina vontade, não é fácil. Vocês acham que é fácil? No mundo de hoje, né? Você tem que estar disposta a morrer. Todos os dias. Morrer para o povo, morrer para as pessoas, morrer para todo mundo. Uma pessoa ouvindo esse vídeo e ela tem alguma coisinha em querer defender essa raça de pessoas, ela vai falar contra mim. A Aline é louca, não deveria estar fazendo isso. Né? A igreja fala que a gente tem que respeitar essas pessoas. Opa! A igreja não manda você respeitar nesse grau.
de você falar para essas pessoas que elas não estão em pecado. Acho que elas não estão. Ah, mas a igreja não precisa falar. Elas sabem disso, não precisa você falar. Não, precisa falar sim. Tem gente que você precisa convencer de que isso é pecado. Tem gente que está crescendo num ambiente na terra. Jesus fala para mim direto isso. Tem crianças, adolescentes que não têm conhecimento, que estão crescendo nesse ambiente e estão achando que isso é tudo certo. Estão crescendo num ambiente achando que não é pecado, que isso é normal, que isso é normal. Que eu posso escolher o meu sexo oposto tranquilamente, que isso é uma opção que eu tenho. A ideologia chegou nesse grau, está na Terra. Os jovens hoje pensam nessa ideologia. Então, você que é jovem, eu tenho um rapaz de 18 anos aqui ouvindo meus vídeos. E ele foi contaminado por essa visão. Então, esse material serve para ele e para todos os jovens que quiserem viver na divina vontade. Então, se você não está gostando desse tipo de conversa, não ouça. Mas só que você tem que se posicionar diante de Deus. Ele quer que você se posicione diante de Deus, diante dessa realidade. Você não vai sair falando, eu também não vou sair falando para todo mundo aí, você está no pecado. Eu não vou sair. Mas na hora do estudo, na hora da meditação aqui, essa pessoa tem que ter certeza de que ela está no pecado. Ela tem que encontrar o material na divina vontade que vai dizer para ela a verdade. Quando alguém me procurar a divina vontade, e ela quiser realmente ser santa, ela vai encontrar esse material aqui disponível para ela saber que se ela tiver qualquer pensamento que facilite para ela entender que essas pessoas não estão no pecado, ou que ela tem a tendência a fazer isso, ela vai dizer, nossa, isso é pecado mesmo, não tem conversa. Olha aqui, ela está confirmando, Jesus está confirmando na divina vontade. Eu tenho que acreditar que isso é realmente verdade. Então a pessoa, ela tem que encontrar esse material. Se ela não encontrar esse material, eu que vou estar falhando e eu não posso falhar. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu faço a minha parte para Jesus fazer a dele, tá bom? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe você.